Gostaria de desejar boas-vindas a você e sucesso em seu aprendizado. Espero que essa disciplina possa contribuir com o seu aprendizado e aperfeiçoar o seu saber frente às questões que envolvem a medicina do trabalho. Nota-se que há uma constante evolução em relação aos cuidados com o trabalhador, principalmente ao que tange os aspectos legislativos. Fazer você compreender os aspectos legislativos, os riscos que o colaborador está exposto e poder atuar de forma preventiva são os principais objetivos dessa disciplina. Neste vídeo, queremos enfatizar o que está descrito no capítulo 2 e 3 do nosso caderno. É praticamente impossível desvincular a atividade laboral ou qualquer outra atividade de um determinado risco. Nosso papel é fornecer conhecimentos, subsídios que permitam com que você possa observar e atuar de maneira preventiva para a minimização das exposições aos mais diferentes riscos. Como material complementar, achamos importante aprofundar nossos conhecimentos frente aos diferentes riscos aos quais o trabalhador pode sofrer algum tipo de exposição. Lembremos que os riscos são classificados em 5: físico, químico, biológico, acidente e ergonômico. Para auxiliar em seu aprendizado, vamos abordar 2 ambientes distintos. Todo local que trabalhe com produtos químicos deve ter afixado em seu ambiente os procedimentos de preparo e descarte de material químico preconizados por lei. Do ponto de vista prático, agora nós iremos mapear os riscos presentes em um determinado ambiente de trabalho, demonstrar de forma prática o procedimento de descarte de produtos químicos, a prática dos procedimentos de diluição de ácidos e contenção em caso de acidente, assim como os programas de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde e os seus respectivos equipamentos de proteção individual. Em um determinado ambiente de exposição aos riscos biológicos, vamos aprender a reconhecer e mapear os riscos aos quais são expostos, observar os micro-organismos coletados de um determinado ambiente e a utilização dos equipamentos de proteção individual, assim como os comportamentos dentro de uma área insalubre. Um ambiente de trabalho que tenha a exposição a riscos biológicos deve conter em seu painel de explicação o mapa de risco que enumere e classifique os riscos aos quais esses indivíduos são expostos, as normas e regulamentos de conduta profissional, assim como o plano de gerenciamento de resíduos, o qual vai determinar e explicar quais são os procedimentos que devem ser realizados para o bom descarte do material ali gerado. Além disso, o painel deve conter um fluxograma que permita uma adequada condução mediante um determinado acidente de trabalho e os caminhos de descarte dos diversos materiais ali gerados. Para que possamos prestar um primeiro socorro caso algum acidente venha a ocorrer, se faz importante conter nesses ambientes maletas de primeiros socorros que permitam um pronto atendimento à vítima que ali seja exposta. Como parte final deste vídeo, queremos agora demonstrar de forma prática a prestação dos primeiros socorros às vítimas dos acidentes que podem ocorrer em um ambiente de trabalho. Ambientes de trabalho considerados insalubres, ou seja, que exponham os trabalhadores ou as pessoas que ali circulam a algum tipo de risco biológico, devem sempre ser frequentados com, no mínimo, a obrigatoriedade do uso do jaleco, o qual deve-se conter a utilização no local, evitando com que haja o trânsito de pessoas dentro e fora de locais insalubres. Isto porque micro-organismos que são seres invisíveis ao olho nu podem ser carregados juntos a esses instrumentos. Aqui um exemplo, onde nós temos uma placa, um meio de cultura, que permite o crescimento de micro-organismos, totalmente límpida. Quando nós passamos essas placas em ambientes, estruturas, superfícies ou até mesmo ao ar, elas se contaminam com milhares de micro-organismos, os quais podem ser causadores de infecções graves aos humanos. Além disso, esses micro-organismos hoje desenvolvem mecanismos de resistência a antibióticos, os quais vêm a cada dia agravando as condições de tratamento de indivíduos que porventura venham a sofrer algum tipo de infecção. Sendo assim, a utilização de jalecos, de luvas e, em alguns casos mais específicos, do óculos de proteção são imprescindíveis para uma boa conduta e proteção do trabalhador nestes locais. Quando nós vivenciamos o ambiente químico, a primeira situação que nós temos que nos preocupar é com o armazenamento e estocagem desses materiais, a qual deve ser levado em consideração a classificação dos reagentes químicos,
de maneira que nós possamos adequá-los mediante a sua temperatura ideal e a relação entre os seus produtos químicos. Como disponibilizado no caderno de vocês, antes do armazenamento dos produtos químicos, se faz necessário a sua classificação perante sua periculosidade. Como um exemplo de um alimento não perigoso, nós podemos citar a glicose. Um exemplo de um produto oxidante, o nitrato de prata. Um produto irritante, o hipoclorito de sódio. Um produto corrosivo, o ácido sulfúrico. Um produto tóxico, o cromato de potássio. E um produto inflamável, o álcool etílico. É importante ressaltar que alguns produtos químicos são incompatíveis, conforme nós podemos verificar na tabela a seguir. Essa tabela se faz importante, então, a sua pesquisa antes do armazenamento desses produtos. Com o intuito de assegurar o trabalhador em ambientes químicos, se faz importante o uso da capela de exaustão quando se trabalha com ácidos fortes, bases fortes, substâncias voláteis ou extremamente tóxicas. É importante também ressaltar que, em caso de acidente, se faz necessário um fácil acesso aos extintores de incêndio e também, para a segurança do trabalhador, que ele possua acesso ao chuveiro de emergência e ao lava-óleos. Para finalizar nossa conversa em um ambiente de trabalho químico, se faz importante ressaltar os cuidados com o meio ambiente. Produtos químicos derivados desses ambientes não devem nunca ser jogados na pia ou no solo diretamente. Eles devem ser condicionados em recipientes específicos e identificados, separados como base, ácidos, solventes orgânicos e metais pesados. É importante ressaltar que, para a proteção do trabalhador, recomenda-se o uso do óculos de proteção e da máscara com filtro para vapores. Mediante essas explicações, desejo a você bons estudos e sucesso na sua carreira profissional.